Parece que foste a primeira, Sónia. Consegui! Olá, estás boa? Estou e tu? Também estou bem, obrigada. Então vamos começar a fazer o nosso direito sobre fraldas reutilizáveis. O que é que para ti significam as fraldas? Ora Isto é bem, para difícil. mim é difícil, é. É. Para mim, como mãe, significa mais saúde, mais poupança. ahm, mas para mim são muito mais práticas que as descartáveis. Ah, É um mundo que a mim me fascina. Pronto, e por isso é que estamos aqui. Claro. Falar um E bocadinho. diz-me uma coisa. E agora como a parte, portanto, tu fazes venda de fraldas reutilizáveis. Quando as mães te contactam ou os pais te contactam, qual é a tua primeira, como é que é a tua primeira abordagem? Ou seja, como é que fazes com que aquelas mães e aqueles pais que não sabem nada sobre fraldas reutilizáveis, não é? Adiram a esta velha, mas nova moda? Pronto, é assim. Os pais procuram por diversas formas, né? E eu normalmente a minha primeira questão é perceber o que é que eles querem. Se for pela questão da ecologia, da poupança, e depois a partir daí eu ajudo a eles conseguirem o seu objetivo. Por exemplo, se alguém quer muito poupar muito dinheiro, eu consigo ajudar a que eles consigam usar assim os métodos um bocadinho mais económicos. Se tanto faz, eu ajudo a ir por outro caminho. O que eu quero muito é perceber qual é o objetivo, os objetivos dos pais. Um, Quanto mais simplicidade eles precisam, eu oriento por um lado. Se não querem tanta simplicidade e estão abertos a uns métodos um bocadinho mais antigos, não é aquelas musselinas à moda antiga, mas umas perdobradas, por exemplo, eu oriento Já por não se aí. usam alfinetes, pois não? Não, já não se usam os alfinetes. Não, os alfinetes agora são assim. A ver, isto são os alfinetes. Agora. E pronto. São simples de usar. Não é nada assim. É como as ligaduras. Sim. Olha, e diz-me uma coisa. Portanto, para quem não sabe, eu usei fraldas reutilizáveis nos meus pequenos. Não desde o nascimento, mas desde os, sei lá, desde os 2, 3 meses, por aí. Só do mais novo. Usei algumas fraldas recém-nascido, que até foi a Sónia que me vendeu, mas muito pouco. Usei mesmo só a partir dos 2, 3 meses, por uma questão até de comodidade da minha parte, vou ser sincera, porque eu, como não sabia que eram assim tão práticas as fraldas, não é? Optei pela lógica do carneiro, não é? Quer dizer, todos iam pelas fraldas descartáveis e eu também fui nos primeiros meses. Mas a partir dos 3 meses, então, do Pedro, do mais velho, optei por umas fraldas que são as tudo em um. Uhum. Um, ou as fraldas de contorno ou ajustadas, mais a capa. Portanto, para mim, funcionou muito bem esses dois sistemas. Para quem não sabe aquilo que nós estamos a falar, o que é que tu podes falar um bocadinho sobre os sistemas mais práticos, que eu acho que são esses, não é? São os que dão menos trabalho a montar. Ok? Pronto, para simplificar um pouco os tipos de fraldas, porque quem começa a procurar vê muitos tipos, eu divido os tipos de fraldas em dois. Ok? Tudo junto, ok? E depois Uhum. duas peças. O que é que eu quero dizer é, uma fralda tem sempre a parte da absorção e a impermeabilização, ok? Temos fraldas que têm tudo junto e temos fraldas que têm a opção em Olha, estou a dizer separado. aqui um olá, Stu, que está a dizer Olá, olá, olá. Sim, agora é que desculpa. estou a ver os comentários. Pronto, então estava a falar das fraldas que têm a absorção e a impermeabilização juntas e aquelas que não têm. Pronto, as que estavas a comentar que tu usaste são as que têm tudo junto. Ok? Deixa-me aqui mostrar assim só
estarmos a falar sem mostrar às vezes é um bocado abstrato. Pronto, é assim, estas são, está tudo junto. Impermeabilização por fora e a absorção. Está tudo aqui. Só tenho pena que a Rita do Entre Fraldas e Morritos não esteja a ver este, porque então com essa fralda ela ia ficar assim um bocadinho postérica. Ainda ia ter a Pois. criança agora. Não, calma, ainda falta um bocadinho. Porquê? Porque esta capa é. Esta fralda tem uma capa, não é? Um desenho do Harry Potter e ela é fã de Harry Potter, por isso é que eu fiz esta piada, vá. Eu também sou, por isso eu sou suspeita e vou buscar sempre esta. Quando houver uma do Robbie Williams, pronto. Pronto, está bem, está bem. Sim, pronto, continuando, desculpa. Sabes que eu sou assim, eu altero o pensamento lógico das pessoas assim muito rapidamente. Ah, eu Tens de também, por habituar, isso sabe? deixe-me levar. Sim. Diz-me. Então estavas a dizer que eu optei então pelas fraldas que são mais simples, porque tenho a absorção e... Ah, penso no terceiro. Ah, olha, a Dianinha. Eu não sou crazy. Eu não sou crazy. Ok. Então, desculpem que eu estou a receber aqui mensagens do WhatsApp, então vou estar aqui a cair. Bem, então, como eu estava a dizer, eu usei fraldas com o sistema de absorção e capa, não é? Tudo junto. Sim, Portanto, são as mais fáceis de montar no bebê, ou seja, quando se vai mudar a fralda, são as mais práticas de colocar, é isso. sim, porque são as mais similares às descartáveis. Portanto, isto aqui, posso aqui só, elas são assim, certo? Tem aqui o ajuste na cintura e isto aqui é um Uhum, ajuste em altura, ok? Por isso é que estavas a dizer que usaste desde os 3 meses, porque eu posso baixar o tamanho da fralda em altura e ela fica mais pequenita. E fica assim. E então uhum. depois fechamos. E aqui são igualzinhas às descartáveis. É só uma questão de fechar e abrir. Esta não tem belcos como as descartáveis, mas existem delas com belcos, ok? Sim, Pronto. sim. Assim. Eu não, e assim, eu sei, não é? Que as fraldas de pano são práticas porque eu as usei. Mas em termos de lavagem, portanto, tu achas que há muitos pais que não optam por fraldas reutilizáveis com o medo das lavagens? Sim, há muitas pessoas que têm medo de tratar o cocó, por exemplo, e têm medo de lavar. As fraldas não é mais do que roupa muito suja, tão simples quanto isso. Em vez de lavar a frio, lavamos a 40 graus, e é simples, é uma centrifugação a frio no início, lavagem a 40 graus naquele ciclo de roupa mais suja, e no final, quando temos tempo, fazemos mais uma centrifugação a frio. É só isto. Com a quantidade de detergente para a roupa mais suja, e o que é que posso dizer E mais? E pode-se depois juntar com a roupa do bebê ou com a roupa dos pais? podes juntar com a roupa do bebê ou podes juntar com a toalhas, com o que for. O importante é, quando se junta com a outra roupa, primeiro temos sempre de fazer a centrifugação a frio, ok? Não tem de ser uma pré-lavagem, uma centrifugação a frio, que aquilo só mete água, roda as fraldas e tira o excesso de xixi e cocó. É só isso. Muito bem. Pois, porque é assim, na altura que eu tinha os meus filhos pequeninos, às vezes a própria roupa ficava com xixi ou com cocó, não é? Portanto, Uhum. também não íamos pôr a roupa que ficava suja com os dejetos dos miúdos, não íamos pôr ao lixo, não é? Também a lavávamos. Claro. Portanto, essa questão da lavagem, não é? Pronto. E diz-me uma coisa, e à máquina de secar, podem ir? Desde que seja a temperatura baixinha, pode, ok? Se for temperatura alta, vamos estragá-las, que elas derretem. E o que é que tu achas que, em termos de lavagem, né, em termos de cuidados da fralda, eu não estou a falar dos cuidados com o bebê com fraldas reutilizáveis, mas os cuidados da fralda, o que é que tu achas que é o pior erro que os pais cometem? Normalmente é deixarem as fraldas de molho. Tiram as fraldas e deixam-nas de molho. Não, não, não. As fraldas são armazenadas já secam até serem lavadas. E depois, esse é o outro erro, é que deixam-nas muito tempo sem lavar. E temos de lavar no verão,
normalmente a cada 2 dias no máximo, porque o calor intensifica os cheiros, não é? Aquilo é como se estivesse a fermentar, ok? No inverno podemos lavar a cada 3 dias. Essas são assim as Uhum. dicas normalmente que tenho de corrigir nas lavagens, é isso. Ok. Agora falamos do medo geral dos pais, que é a lavagem das fraldas. Uhum. E eu confesso que também esse era o meu primeiro receio, era a lavagem. E o segundo era o transporte. Ou seja, Ok. nós quando vamos a um shopping, um pai com fraldas descartáveis que vai a um shopping, por exemplo, troca o bebê na zona de trocadores, não é? E depois Uhum. deita a fralda descartável no lixo. Sim. Como é que se procede para as fraldas reutilizáveis? Pronto, quando nós saímos em casa, já agora, só para outra dica, por causa dos cocós, há estes papéis que ajudam muito nessas saídas, ok? Estes papéis são descartáveis biodegradáveis. Se tem xixi, voltamos a usar, e se tem cocó, deitamos, descartamos. E Voltamos então, a usar depois de lavar ou voltamos a usar imediatamente? depois de lavar, ok? Certo, bem visto. Pronto, vá, sequência completa. Fralda, certo? O forro, ok? Colocamos no bebê. Faz um cocó. Isto fica aqui tudo contido, ok? Isto vai para a sanita ou para o lixo. Se tem xixi, podemos fechar a fralda e metemos num saquinho de transporte, ok? Os saquinhos de transporte não largam cheiros, são impermeáveis. Estou aqui a esticar-me para Confirmo, mostrar. confirmo. São top. São uns sacos normais. Normais, vá, não são bem normais. Eles são impermeáveis por dentro, podemos colocar tudo aqui dentro e fica tudo contido. Isto não é só para as fraldas, também a roupa suja, o que for, vem tudo cá para dentro. Nada. Agora uso para a natação ou para a praia. Ou para a Coloquei os praia. calções molhados uns minutos e levo-os. Os meus, os nossos filhos têm que é um ano de diferença, não é? O mais velho. Sim, Portanto, o meu continua a usar. E já o meu já vai fazer 6 anos claro. agora. Portanto, é impecável. Portanto, basicamente é uma questão de ter aqui as fraldas, não larga cheiros, não larga nada e também não deixamos os fraldeiros a cheirar mal, com o caixote cheio de cocó. Certo. E é bom porque eu usava isso até dentro de casa. Eu lembro-me que colocava aí as fraldas dentro de casa. Eu tenho um que é Planet Wise, acho que estou a dizer bem, A minha que marca é, que é preferida. dos grandes, Sim, que é dos grandes, e que tem uma fecho que tem para roupa seca e um fecho para roupa molhada. certo, Isso é a certo, melhor certo, coisa que existiram no universo das fraldas reutilizáveis para mim. Porque assim dá para usar, dá para pôr por fora as fraldas secas e boas, portanto ainda a usar. E eu certo. levava já, vou confessar, eu levava já uma linha de montagem, ou seja, eu levava o fleece ou o forro já colocado na própria fralda. E então, quando saía ou qualquer coisa, era só meter o miúdo, basicamente limpá-lo, se ele estivesse sujo, obviamente. E depois era tipo, mesmo o restaurante, pernas para cima, fralda, pernas para baixo, dobrar. E neste caso eu usava muito velcro, não é? Portanto, fechar. Uhum. Portanto, já levava as fraldas montadas, inclusive aquelas molinhas de ajuste que estavas a falar há pouco, Uhum. Agem à altura. eu também já as levava fechadas, ou seja, já sabia que o tamanho era aquele, já as levava Sim, fechadas, portanto, não custava nada, mesmo nada, colocar a fralda. sim. E como eu Já estava a dizer, agora. esse saco da Planetwise eu usava em casa também, porque eu colocava as fraldas todas sujas dentro da parte que não é, que é impermeável, portanto, que não passa para fora, e depois despejava diretamente para a máquina de lavar a roupa, não é? Juntamente com o próprio saco, ou seja, eu nunca tocava nas fraldas sujas dos meus filhos. Exatamente. Ou seja, eu achava eu achava que era tão prático que os pais que usam descartáveis e que não conhecem as fraldas reutilizáveis e que às vezes até torcem um bocadinho o nariz, porque vou mexer no cocó do miúdo, ou vou mexer no xixi do miúdo, ou não sei o quê, não têm noção de quão é prático essa questão até desse saco, não é? Pronto, e diz-me uma coisa, e achas que a maior parte dos pais usam, aqueles que usam, portanto, como eu, como tu, quais são as principais vantagens que eles enumeram de usar as fraldas reutilizáveis?
A principal, a primeira, costuma ser a poupança, ok? Poupa-se bastante dinheiro. Estamos a falar que podemos poupar até 1.200 euros por criança. Isto no primeiro, depois já para o segundo está o investimento praticamente feito. Depois da Eu vendi poupança, algumas. hã? Não ouvi. Eu vendi depois algumas fraldas. Exatamente. E depois ainda Ou seja, há recuperei investimento. sim, exatamente. E nós fizemos o mesmo. Nós tivemos as nossas fraldas e quando acabámos vendemos as fraldas que não queríamos manter, só ficamos com os padrões que nós mais gostávamos. Depois da questão da poupança, que costuma ser uma das principais motivos de procura, temos a saúde, ok? A pele do bebê fica num estado muito melhor porque é mais respirável a fralda reutilizável do que a descartável. Um, Pois é a questão da praticidade, não é? Portanto, a poupança, a saúde, o facto de serem práticas, não temos de estar preocupados com nada. Assim que temos a nossa rotina feita, é sempre andar. Portanto, vamos à máquina de lavar, pomos a secar e voltamos a usar. Estas para mim são as principais razões. E a questão ecológica. Uma fralda descartável demora à volta de 500 anos a decompor. Estas não. Em vez de usarmos quase, deixa-me aqui ver, tenho aqui a minha cábula, quase 9.000 fraldas, que é o que usa normalmente um bebê, 8.700 fraldas, são muitas, é uma tonelada de lixo, trocamos isso por 24 a 36 fraldas, é uma diferença muito grande. Pronto, essas são as... Tu na tua loja tens packs de iniciação para fraldas? Tipo do género. Ou seja, algumas fraldas que tu recomendes para ser de iniciação. Eu recomendo começar com um kit, por acaso não tenho no site, e pronto, temos de colocar porque tem-nos pedido muito o kit de iniciação. E o nosso kit de iniciação, que eu costumo recomendar, tem vários tipos de fraldas, que são aquelas fraldas que eu gostava que me tivessem dito a mim para experimentar, que é umas predobradas, uma fralda tudo em um, uma fralda de contorno, eu estou a falar aqui chinês, ok? Mas pronto, eu já mostro assim rapidamente. Portanto, uma fralda de tudo em um. São as que são As assim. mais fáceis, as melhores, tudo em um, tudo em um. As mais práticas são, para quem não tem tempo, umas predobradas que são estes paninhos assim, ok? E é uma questão de dobrar assim e meter dentro de uma capa. Já devia ter esta capa aberta, não é? Faz mal, faz mal. Tem aqui a capa e colocamos isto assim aqui dentro. E já está. Então funciona um bocadinho como um absorvente, não é? É assim funciona. Esta predobrava funciona como um absorvente assim, ok? Depois, se eu aqui entrar em detalhes, já perco-me, mas pronto, esta é uma das formas de usar e é a mais simples que eu recomendo já assim, bebês que fazem cocô já mais rijos. Depois mais contorno, uma destas, ok? Contorno é uma fralda, esta fralda é de noite, ok? Portanto, ela tem muito volume que é e é grande, ok? Para um bebê grandote. Portanto, ela já tem a forma do bebê, ok? E fecha assim. E só se Essas chama. também são muito boas. Estas são espetaculares para a noite. Depois com uma capa por cima, por exemplo. Estas são novas, chegaram hoje, têm porquinhos. E depois já as ajustadas, ok? Eu tenho uma destas no kit. A diferença entre as ajustadas e as outras é que esta não tem molas, basicamente. É isso. São nomes. E o kit de iniciação tem assim uma peça de cada que é para os pais verem o que é que gostam, o que é que se adaptam e depois daí é que completam as coisas devagarinho. É a minha forma de trabalhar, ok? Eu acho que há um problema, Sónia, que depois de entrar neste mundo, é um bocado como se fosse o mundo do chocolate. Tu não consegues comer só um. Não. Não, porque há coisas Porque lindas. tu compras os padrões que são tão giros, não é? E E depois este aqui não dá acontece para como a nada. minha. Esse é novo? Esse chegou hoje. Estão a procurar dela. Estão fartinhas de me chatear as minhas clientes por esse padrão que chegou hoje. É da Grovia. Pois. Então é assim, depois acontece coisas como acontece com a minha pessoa, que é, tem dois filhos rapazes, mas compra padrões tipicamente de rapariga só porque sim. Porque é Deixa-me bonito. adivinhar. O que eu também comprei para o meu. Eu Uh, sei que é da marca Dumb Genius, que era a marca que eu mais gostava, e era o padrão Lovelace. Exatamente, por acaso não o tenho aqui à mão.
Mas é lindo, parece um padrão de surfista com uma t-shirt azul, ficava espetacular. E eu fiz exatamente o mesmo. E depois perguntam-me assim, mas ele é uma menina, é um menino. E depois, então a fralda não se vai ver. Vê. É que no verão eles só andam de fralda e t-shirt. Quem é que vai Pois, também é esconder verdade. isso? Olha, Mas era isso que eu queria alertar também aqui, ó, às pessoas que nos veem, que é depois as 24 ou 36 fraldas que falaste não vão ser 24 nem 36. bah, isso é só um segredo. Ah, sim. Desculpa, já estava aqui a arruinar o negócio. Não, Muito mas bem. sim, acabamos por nos perder um bocadinho e temos de nos controlar quando saem estas edições especiais, sim. Sim, também gostei muito da edição, que foi ao mesmo tempo, que era a do Einstein, que tinha Ai, as fórmulas. é, Portanto, eu dizia que o meu filho era um gênio, não é? Porque andava com as é. fórmulas no rabo. Uma das séries Genius da Bom Genius. Eles fazem padrões lindos, lindos, lindos. Não é? Então, a mais difícil, Hum. agora, que eu acho que é mais difícil. Quais são as vantagens para o bebê, não para a mãe e nem para o pai, ou seja, não vamos falar de dinheiro, nem. Sim, Quais nada são disso. as maiores vantagens para o bebê de usar fraldas reutilizáveis? Portanto, as grávidas que nos seguem, por exemplo, aqui a Diana há bocado mandou uma boa que queria o terceiro filho, não é? Agora é para ela pensar se vai usar fraldas reutilizáveis no bebê dela. Vai, vai. Digo eu que vai. Olha, para o bebê eu vejo duas vantagens, ok? Uma é o conforto e depois é a posição das pernocas, ok? Aquela posição DM que os bebês têm de ter no baby wearing, que protege, por exemplo, e corrige a displasia da anca, com as fraldas de pano nós conseguimos manter. Não tenho aqui como mostrar, mas esta abertura aqui faz com que eles tenham as pernas abertas e faça o M, portanto, eles ficam com as pernocas assim e protege-lhe a posição da anca. Pronto, essas são Uhum. as vantagens que eu Em vejo. relação a isso, há um mito associado: quem usa fraldas reutilizáveis anda mais tarde. Não, isso tem a ver com a velocidade do bebê. O meu filho começou a sentar-se com 4 meses e a caminhar agarrado com 7. Antes de fazer o ano já caminhava sozinho e ele usou sempre fraldas Também os de meus. pano. Portanto, acho que a tendência é ao contrário, se calhar então. Pode ser. Todos estes dois exemplos, mas pronto. Então, achas que então é a posição das ancas, porque tem, essa para mim é das principais vantagens também, que anatomicamente é a mais favorável para o bebê. Daí que Sim, muito também, mais por exemplo, o natural. baby wearing seja um dos principais pontos a ser utilizado, não é? E a Uhum. outra que disseste, desculpa, foi É o o conforto. conforto. Sim, porque o bebê não está tão quente como com as outras, e se eles são habituados logo desde pequeninos, porque as fraldas, eles aqui não, aquela sensação de pele seca aqui também é conseguida. Mas nestes tecidos naturais, se eles forem logo, eles até dão sinal de que estão sem, precisam de ser mudados, porque sentem-se desconfortáveis, que também ajuda depois no desfralde, ok? Pois, era isso Não que eu é ia dizer. Eu acho não é que sempre. outra das vantagens, assim, não é regra, mas uma das É, grandes vantagens das fraldas reutilizáveis é essa mesmo, porque eles apercebem-se do controle do esfíncter muito mais cedo que se calhar os bebés que usam fraldas, que os pais usam fraldas descartáveis neles, não é? Porque eu sinto, ou senti na altura, que hum, portanto, os meus filhos, eu percebia que os meus filhos iam fazer xixi, não é? E uhum, retirava a fralda e colocava-os a fazer xixi, não é? Até dá para sim. fazer aquele novo método que muita gente adota também, que é natural, não é? Como é que. Já não É me o recordo o desfralda, termo. acho que é O desfralda desfraldo natural. natural. Ou estás a Pronto. falar de não usar fraldas, não? Não, 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 É o não. Desfraldo desfralda natural, natural. deve ser. Eles fazem a Este está sua aqui a dizer a velocidade. sul que são mais fofas. É verdade, mas essa parte dos fofas é muito verdade, porque são muito mais giras as fraldas reutilizáveis, acho eu. Pelo menos há São. padrões de diferentes formas e feitios, não é? E olha uma coisa, então, mais coisas assim que tu achas importantes dizer. Higiene natural, isso mesmo, higiene natural. Sim, mas essas são é a técnica de que não se usa fraldas.
É Diana, que Está sinceramente bem no faz-me um pouco de comentário. confusão. Mas quem sabe não experimentámos. Talvez seja mesmo só uma questão de hábito. É mesmo, acredita que Eu sim. acho que é. Eu não vou dizer que portanto, 100% fraldas reutilizáveis, ok? Às vezes, quando ia de férias ou quando deixava nos avós, por uma questão de prática, não levava fraldas reutilizáveis. Portanto, aqui é um bocadinho, é como um bocadinho como a amamentação, entrar um bocadinho no bom senso, não é? Sim, sim, É concordo. como, é como as fraldas têm que ser para ajudar a família, não pode ser para vir a complicar a dinâmica familiar. Por exemplo, ó Sónia, em relação aos infantários, Olha, os infantários dependem muito da zona, ok? Há infantários que são abertos, e o que nós temos a garantir é que eles têm tudo prontinho a usar, ok? Eles não vão estar a montar as coisas. Nós temos de lhes facilitar a eles as trocas das fraldas, vai tudo prontinho, portanto, as tudo em um, podem ser perfeitas para isso, vai tudo já montado, para eles é igual, é pôr e tirar. Há alguns infantários que acho que recusam mais nas cidades grandes, mas se falarmos com eles e explicarmos, porque eles têm muito medo que seja às fraldas de antigamente e não são. Nós explicamos-lhe, mostramos como é que é e para eles é igual. Damos o saco, eles na mesma têm de descartar também o cocô das outras fraldas. Damos o saco, eles colocam lá dentro tudo e já está. Chegamos a casa, tiramos e continuamos a nossa vida normal. Só mesmo a questão de claro. desmistificar a dificuldade, que não é difícil para elas, vai acabar por dar o mesmo trabalho. Olha, Basicamente. a Diana está a perguntar, e à noite? Aguentam bem à noite? Ou seja, as fraldas aguentam bem o sono do bebê? Aguenta, sim, sim. Se ele souber dormir a noite toda, sim. Há fraldas próprias para fazer noites compridas para bebés que fazem muito xixi, ok? O meu filho era um desses. E para a noite eu recomendo sempre sistemas de duas peças, ok? Que são os mais absorventes, que é uma fralda top absorção, que foi aquela que eu mostrei agora há pouco, assim deste género, ok? Uma fralda assim. Esta fralda é para um bebê grande, ok? Com a volta de 8 quilos, portanto ela desce muito grande aqui na câmara e com muito volume. Sim, não é para um Ela recém-nascido, com não é certeza, para não é? recém-nascido, atenção, não se assustem. Por isso eu estou a dizer, pronto, este é o volume da fralda e isto aguenta com o xixi bastante grande e com uma capa por cima. Depois pode ser uma capa Pois, normal ou a sua agora fez aqui o comentário que é a Eva está com fralda descartável, isso é estranho porque a minha máquina de lavar avariou, ou está avariada, ou qualquer coisa do género. É engraçado, porque é verdade, nós temos essa mecânica para lavar, tirar, estender ou pôr a secar, depende. E depois, quando as máquinas não ajudam, ficamos sim, assim também um bocadinho à rasca. aí já é difícil. Pode ser lavadas à mão. E há técnicas engraçadas que há pessoas que usam para lavar a mão as fraldas. Mas pronto, aí quando a máquina nos falha, temos de fazer cedências, não é? Não podemos ser radicais. Sim, lá está. As fraldas têm que vir para ajudar as famílias, não é? Têm que vir para Exatamente. poupar e também para ajudar o dia a dia das famílias. E, obviamente, neste caso, a máquina não funciona, há que optar pela forma mais digna para a família, não é? Quer dizer, de usar as descartáveis. As descartáveis também há. É triste, falta rabo, diz ela. Consigo ver É comentários. verdade. É porque as fraldas reutilizáveis fazem-se um rabinho jeitoso, não é? Sim. Redondinho. Olha, a Patrícia está a perguntar, boa noite, olá, boa noite, Patrícia. Que marca é essa fralda noturna que está a mostrar? Obrigada. Esta é uma fralda da Slume. Deixa-me aqui mostrar. Escreve-se assim, Slume. Oi? Está ao contrário, por causa do Ao céu. contrário, SLOMB, Slume. E o preço, já agora, mais ou menos, dessas Dessa fraldas fralda. Big? Estas fraldas Big rondam os 29 euros, 30 euros, depende do tamanho. Estas é para a noite, ok? Não, há pessoas que têm de usar dia, mas é para a noite. Por isso são um bocado mais Ok, caras que as outras. Com dois O's. Slume, é isso, Agora já consigo com ver os dois comentários. O's. É isso. SL, Slumba. Muito bem. E em termos de investimento, porque
tu disseste e bem que as pessoas poupam muito a usar fraldas reutilizáveis, certo? Agora é assim, o investimento é tudo de uma vez. Enquanto tu vais uma grande superfície, compras um pacote de fraldas e até pagas 20 euros pelo Sim. pacote de, sei lá, de 30 fraldas, tu Olá! no, nas fraldas reutilizáveis tens que fazer o investimento todo de uma só vez, ou de parcelarmente, mas de algumas vezes, não é? O investimento inicial é de quanto mais ou menos para essas 24 fraldas? Eu sei que pode assustar muita gente. Deixa eu ver se tenho aqui a minha cábula. É que o investimento total ronda entre os 300 e 500 euros, ok? É muito dinheiro. Depende depois também das marcas que compram e dos Sim, sistemas que compram, não é? sim, e da necessidade. No tal kit inicial que eu costumo montar, ronda sempre os 100 euros e são fraldas suficientes para um dia, ok? Pronto, e depois a partir daí é que já dá para ver se temos de ir para os 500 euros ou se podemos ficar mais abaixo pelos 300. Ok, depende. Quanto é que se gasta em descartáveis? Tens essa noção? Antes de mais, Sim, dizer assim: olá, menina Ana Catarina, que só disse olá à Sónia e não disse olá a mim. é Estou verdade, ainda não triste. mandei isso com ela. Sim, Ora mas bem, diz-me, as descartáveis, mais ou menos. Então disseste-me tenho de que fazer eu vou as aqui correr contas. aqui à calculadora. Então, tu Sim, disseste-me que gastavam 9.000 fraldas? Foi sim, isso que tu olha, disseste? se fazemos as contas assim com as médias mundiais, são 8 fraldas por dia. Se não me falha aqui, a minha cábula dá 2.920 fraldas por ano. E eles, em média, usam quase 3 anos, ok? Podem desfraldar mais Sim. cedo, mas também ficam doentes pelo meio e gastam mais fraldas, ok? Portanto, dá 8.760 fraldas, ok? 8.760. Ok. Uhum. Então agora vamos. Espera aí que eu estou a procurar aqui do. Vocês não veem que eu estou aqui no computador. Portanto, mais ou menos 12 cêntimos cada fralda, será? Quanto é que custa Eu uma fralda diria de que descartável? 14 cêntimos. 14 cêntimos 14 por cêntimos. fralda, mais ou menos, sim. Ok, 14 cêntimos. Então, vezes 14 cêntimos, ficam em 1.300 euros. Sim. E as fraldas, portanto, se fazemos um sistema de fraldas apropriado para a família, poupamos bastante. E atenção que este valor que eu te 1.300 disse, euros. salvo erro, é com Olá fraldas Maria, espera adequadas. aí. A Maria está lá as duas, as Slumes são maravilhosas, adoramos, são muito macias e confortáveis. Ou seja, a Slume está aqui a marcar pontos. Está a bombar. Devia ser patrocinado este direto pela Slume. Estou a brincar. Temos que pagar. A esta hora eles estão acordados. Mas eu fiquei agora um bocadinho assustada. 1.500, 1.300 euros, vamos arredondar. 1.300 euros que uns pais gastam, isto usando 14 cêntimos por fralda, porque há fraldas com certeza mais caras, não é? Sim, sim. 1.300 euros e depois para o lixo. Tudo para o lixo. É. É muito É dinheiro. que Muito. assim, eu gastei, e eu vou ser sincera, eu fiz as contas antes de fazer este direito, não é? Para termos uma estatística. Eu, no total das minhas compras, e contabilizei compras diretas em loja, como as da Sónia, contabilizei hum, eh, as compras que fiz a outras mães, Time Gróvia, está bem, Não vi eu assim. sou Não bum vi assim mega genius, top. eu sou bum genius, então. Eh, Contabilizei compras feitas a outras mães em segunda mão, que comprei algumas. Portanto, compras a lojas e a mães, e no total deu-me 690 euros. Tinhas muitas fraldas. Pronto, mas eu vou ser sincera, algumas comprei por capricho, ok? Portanto, comprei, por exemplo, essa da Lovelace, comprei por capricho. Comprei aquelas pequeninas de recém-nascidos, da marca que tem um canguru, como é que se chama? Ai, Rumparus. São as Lil Joy das Rumperoos, exatamente. Essas fraldas são a coisa mais fofa que Deus pôs à terra. E Pois depois são. assim, quantas vezes eu usei? A sério?
porque era um tamanho recém-nascido e eu tenho assim um problema com crianças muito pequeninas, estás a entender? E tinha assim um bocado medo de. Porque eles, quando perderam o cordão umbilical, não é? Eu decidi usar fraldas. E as fraldas reutilizáveis. Então as fraldas já não serviam, essas pequeninas. Pois aquelas são pequenininhas, são mesmo para bebês pequenininhos, são. Portanto, usei este número de vezes. Espero bem que. Pronto. E então, o que é que eu estava. E então, pronto, gastei esse dinheiro. E deu para o irmão mais novo. Ou seja, Sim. do irmão mais velho transitou para o irmão mais novo. Ou seja, eu em vez de 1.300 euros, que foi aquilo que nos deu das nossas contas das fraldas descartáveis, vezes 2, ou seja, 2.600 euros, eu gastei 600. Pronto, 650. Então, hum, poupei 2.000 euros Dá para ir de férias. logo E à cabeça. boa férias. É. E para além disso, ainda revendi algumas fraldas. Não, aquelas, por exemplo, essas pequeninas de recém-nascido, vendi-as todas. Fiquei só com uma de recuerdo. Pronto. Vendi-as todas, ou seja, vendi, claro que não vendi ao preço que me custaram, obviamente, não é? Mas vendi a 50% ou com 70% de desconto. Portanto, desses 650 euros que eu gastei a lojas e revendedoras mães, eu vendi as minhas fraldas por 300, não, desculpem, 280 euros. Ou seja, ainda fui buscar mais dinheiro ao meu investimento inicial. Quanto é que dá o total? Se subtrair os valores? Conclusão, eu praticamente gastei. Porquê? Porque guardei algumas que ficaram para recuerdo, não é como costumo dizer, por exemplo, essa Lovelace ou a Genius, eu não consegui vender. Porque eram padrões que para mim tinham sentido, entendes? Uhum, Agora, sim, sim. agora algumas, outras vendi, ou seja, ficaram por 300 euros as fraldas. Não é? 350 euros. Em vez de 2.600. 700. É como se diz, é pura matemática. É. É quando fazemos as contas e vemos o dinheiro que estamos a pôr literalmente para o lixo, ah, acho que acordamos. Mas pronto, lá está. Não Eu tem acho que de esse ser é o 100% principal necessário. desafio das fraldas, não achas, Sónia? É reduzir o impacto ambiental. Sim, sim, sim. Sim, bastava usar fraldas à part-time. Eu não deve ser, E ter não deve esperança estar no a falar segundo ou no terceiro, não sei se a Ana Catarina tem um ou dois filhos. ela tem uma pequenita agora. Mas pronto, eu sou uma dessas pessoas que faz coleção e o meu filho já não usa fraldas. Olha, uma pergunta importante: toalhetes. Não falamos dos Boa. toalhetes. Eu É, é não um. usei toalhetas reutilizáveis, portanto não sei mesmo Não faço. quanto se poupa. Mas Por a Sónia com acaso certeza não tenho noção e é uma questão que eu nunca fiz as contas dos toalhetes porque nunca fiz. Eu sei que uma vez o meu filho ficou doente, uma gastroenterite que teve, e eu usei em 2 dias 150 toalhetes, porque foram 3 máquinas e os 50 toalhetes foram a lavar 3 vezes. E eu nesse dia acordei para mim e disse: se eu usasse fraldas descartáveis, o meu orçamento tinha ido a vida mensal em 3 dias. Mas pronto, normalmente quem usa fraldas de pano, os toalhetes vêm atrás como se fosse um acessório incluído. Bah, incluído é uma coisa e não tenho aqui nenhum para mostrar. Boa, Sónia, não preparaste isto. Pronto, mas os toalhetes são de pano normal, são parecidos, vou tentar mostrar a isto, ok? Como se fosse uma toalhazita e usamos, portanto, e garanto que limpam muito melhor que os descartáveis. Às vezes nos descartáveis é preciso tirar 2 ou 3 para limpar um rabo bem limpo. Aqui basta um eu vou toalhete. ser sincera. Eu vou ser sincera, porque pronto, eu não, eu quando usava a fralda, não é? Às vezes fazia-me um bocadinho de confusão usar as toalhitas, as normais, mais descartáveis. Eu só usava praticamente fora de casa, porque dentro de casa preferia dar banho ou passar o bebê por Certo. água.
Portanto, eu quando saía fora de casa é que usava as toalhitas descartáveis, não é? Aquelas que se vende nas grandes superfícies. E fazia um bocadinho de confusão eu levar tudo para casa e as toalhitas irem para o lixo. Pronto. Mas na altura eu achava que era o melhor e que era o mais prático para mim, porque as toalhitas, as toalhitas reutilizáveis não são embebidas, portanto, têm que ser embebidas num líquido, não é para limparem corretamente. Sim, há duas, pá, resumindo, há duas formas de usar. Ou as usas sempre úmidas, que era como eu usava, que para mim era mais prático. Portanto, elas saíam da máquina já úmidas, metias debaixo da torneira, espremia e ficavam numa caixinha. E já estavam sempre prontas a usar, já úmidas. Ou usas a seco, tens as toalhetas secas e tens um spray com uma solução que tu fazes com água e óleo que tu quiseres. E depois molhas a toalhita conforme usas. Para mim isso é mais complicado, ok? Prefiro usar sempre molhado. A única coisa é que temos de garantir que lavamos a cada 3 dias. Como estão molhadas, temos de as lavar a cada 3 dias, ok? Só isso. Depois por causa dos bolores, etc, não é? É um pano que está Pronto. molhado. E diz-me uma coisa, aqueles lineamentos, aquelas águas de limpeza das marcas de cosmética de bebés, podem ser usadas com esse tipo de toalhetas? Podem, sim, 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 sim. Não vejo Até pode... necessidade, mas sim, eu sou muito simples, ok? Portanto, para mim bastava um bocadinho de água com óleo essencial, mas eu nem sei o nome dessas águas, é as águas é, Limpeza. de água, exatamente, a água da limpeza. Portanto, é a água que foi esterilizada, basicamente. Portanto, vai dar ao mesmo, podem usar sem problema nenhum. Mais perguntas? Alguém tem mais perguntas para fazer? Aqui é a Sónia. Estou aqui. É que eu acho que já não temos nenhumas, que eu tinha algumas aqui debaixo do olho. Deixa eu ver. Uhum, uhum. Olha, não falamos dos custos das lavagens. Por exemplo, que há pessoas que acham que ao usar fraldas a conta da luz e água vai aumentar muito. E não é bem assim, ok? Portanto, não é porque temos fraldas que a nossa conta vai disparar, a conta da luz e da água. Os cálculos que eu fiz estes cálculos há alguns anos, para aí 2 ou 3 anos, e por acaso verificou-se depois com uma revista que vi que alguém partilhou num dos grupos das mães da Holanda. Estamos a falar que por ano são à volta de 100 euros entre lavagens, detergentes e eletricidade. Portanto, são para aí 8 euros por mês, mais ou menos, que a conta vai subir. E se tivermos uma máquina eficiente, que gasta pouca água, e dependendo do custo da água, vai ser um valor inferior a isso. Ok? E quantas lavagens é que aguentam as fraldas? Até elas se desfazerem. Deixa-me caber esta pergunta. Ora bem, sim, as fraldas recomendamos lavar a cada 2 em 2 dias ou 3 em 3. No verão, a cada 2 dias por causa do calor. E quantas lavagens é que aguentam? Muitas. Temos fraldas que já passaram por 3 bebés. Eu fiz aqui as contas. Uma fralda, se for usada por um bebê, ou seja, até o desfralda, tem 468 utilizações. Isto vezes 3, se forem 3 anos ou 3 bebés. Patrícia, a temperatura recomendada são 40 graus. Sim, é isso. E diz-me uma coisa. E aquelas lavagens que muitas vezes se ouvem nos grupos das mães que frequentam os grupos de fraldas reutilizáveis, o chamado hum, branqueamento ou desinfestação, algo desse género. O que é isso? Porque quem para nesses grupos, eu acho que para um bocadinho como se fosse num mundo à parte, porque usam abreviaturas tipo Siglas, sim. AI, É complicado de seguir, sim. e nem sempre uma pessoa que já está assoberbada porque normalmente as grávidas, não é? Estão a gerar vida entre elas, hormonas, aquelas coisas todas. Ainda por cima, pessoal que complica a linguagem dá cabo de mim. Então explica-me o que é isso do branqueamento ou da desinfestação ou coisas com lexívia.
Pronto, é assim. Se nós tivermos uma boa rotina de lavagem, isso nunca vai ser preciso, ok? Mas há alguns casos que é preciso. Porquê? Por causa de indicações que há em montes de sítios que não são as indicadas, ou porque, pronto, de facto há algum problema com a nossa máquina, com a nossa lavagem. Mas pronto, basicamente é uma lavagem que se faz a fundo as fraldas e que consiste em desinfetá-las. Dependendo do tipo de fralda, nós podemos fazer uma desinfecção mais simples ou mais complicada, ok? Mas basicamente pode ser as fraldas podem ser lavadas com lixívia, atenção, a frio e tem-se colocado a lixívia na gaveta, ok? Eu não consigo fazer porque eu tenho, por exemplo, a pele muito delicada e eu não posso pôr lixívia na minha roupa. Mas podem pôr a lixívia na gaveta, lavar sempre a frio e no final fazer mais uma lavagem sem nada, que é para tirar os restos de lixívia que possa ficar. Sim, Outra porque há uma opção. coisa que muita gente. Desculpa, há uma coisa que muitas mães esquecem. É que usam produtos nas fraldas que se esquecem que depois vão ser usadas na zona mais sensível do bebê, que é a zona, portanto, dos genitais e rabinho, não é? Portanto, muitas vezes eu vejo algumas comentários também nos grupos das mães que se calhar advém também desse tipo de tratamentos, até algumas assaduras ou algo do género, e eu nunca precisei de fazer esse tipo de coisas. Apenas fiz quando recebi fraldas de outra mãe que me revendeu as coisas, por uma questão de segurança e de higiene dos meus filhos, mais nada. E também nunca os meus filhos ficaram assados por usarem uma fralda reutilizável. Ficaram, claro, com a assadura da fralda, porque ficaram com a assadura da fralda porque tiveram uma gastroenterite ou porque estiveram doentes. A Não seguir. porque, não porque usaram fraldas reutilizáveis. Aliás, depois de usarem muito tempo as fraldas reutilizáveis e passaram tiveram que passar um tempo com descartáveis, eu notei a pele diferente. É, fica, o meu filhote não podia usar fraldas descartáveis. Bastava colocar-lhe uma, ficava como se tivesse a pele seca. Portanto, aquela Tu assim como está a dizer também que 21 meses e nunca precisou de fazer a tal desinfestação que não, desinfecção, desculpa, se desinfestação é outra coisa. desinfecção, o strip depende da linguagem. É isso. Mas pronto, Hum, basicamente é uma lavagem a fundo e pronto, e conforme que nós precisarmos, há várias formas de fazer. outra coisa que me lembrei, e Hum. passar a ferro. Não, não. Não é preciso passar a ferro. Não, porque o ferro até tira a absorção às fraldas porque junta as fibras. Isto é simples, é pôr a lavar, pôr a secar e montar a fralda e já está. E se forem tudo em um, com as que tu mais gostas, nem é preciso fazer montagem nem nada. É tudo simples. Está aqui a Ana Catarina a dizer, a minha pequena fica logo assada com descartáveis, com reutilizados nunca ficou. Impecável. Ou É seja, tão temos, fofinha a temos pequenina aqui dela. mães, temos aqui mães defensoras das fraldas reutilizáveis. E olha uma coisa, em relação ao tipo de fralda e o tipo de alimentação que tem o bebê, Uhum. por exemplo, um bebê que é exclusivamente amamentado até aos 6 meses ou aleitado até aos 6 meses, não é? Pode não ser amamentado, mas ser aleitado, até aos 6 meses exclusivamente, utiliza um tipo de fralda e aquele que inicia só aos 4 meses, portanto, inicia antes dos 6 meses a alimentação complementar, nota-se, tem que se usar outro tipo de fraldas ou é tudo igual para todos? Sim, e não. Mais do que a alimentação é o peso do bebê. Estás a fazer perguntas complicadas. Portanto, E eu a disse questão que ia deixar-me desconfortável. não percebi. E eu disse que te ia deixar desconfortável. Pronto, é isso. Já me está a doer as costas. Pronto, deixa eu ver se eu não me perco. Então, a questão de usar as fraldas é mais antes de tamanho único ou depois de tamanho único? Porquê? Porque quando eles são pequeninos, são tão pequeninos que os tamanhos únicos não lhes servem. Então, há fugas. Tem mesmo de ser uma fralda do tamanho deles. E então, depois, quando eles já têm mais de 4,5 kg, já podem ir para os tamanhos únicos.
Depois, a questão do leite, de ser amamentado. A vantagem é que quando eles são amamentados ou aleitados, penso que é assim que se diz, Sim, leitado, sim. o cocô é completamente hidrossolúvel, portanto, nem sequer temos de tirar o cocô das fraldas. Podemos pôr tudo no balde, a seco, ok? Vai à máquina, centrifugamos bem a frio e já está. O outro cocô, sim, temos de o retirar das fraldas, ok? Portanto, usamos os tais panitos estes ou não. Quando é aquele cocô mais rijo, é uma questão de virar a fralda e cai tudo na sanita. Se for aquele mais pastoso, isto dá bastante jeito, tiramos e já está. Ok? Olha, a pessoa está a dizer, nós tivemos que passar para as lãs. O que é isso das lãs? É uma nova. Eu já sei o que é, mas estou a fazer a pergunta. As lãs, a lã tem propriedades fantásticas, ok? Não só para a pele, mas de impermeabilização. As ovelhas são impermeáveis. E então, a capa de lã é a única opção de capa 100% respirável, que são fantásticas para as noites. Mas pronto, é um mundo assim um bocadinho mais complexo para algumas pessoas, que se estranha e depois entranha-se. Está a Ana Catarina a dizer, Exatamente. é uma nova forma de nos levar à falência. Pronto. Também, também. As capas de lá são fantásticas. É uma das coisas que tenho pena de não ter conhecido mais cedo. E eu conheci e investiguei mais sobre o assunto porque tinha fugas noturnas. Portanto, não havia nada que aguentasse com o meu filhote e as capas de lá resolveram esse problema, basicamente. Eu posso mostrar, elas são lindas. Deixa-me cá ver. Estão Não, aqui. mostra lá uma ou duas que eu quero ver. Eu nunca usei lã. Isto é assim, esta é tipo cueca, ok? E depois começamos a perder com outras coisas, que são as calças, por exemplo. E são capas de lã. Portanto, para além de ser a capa, E no também é verão também roupa. faz sentido usar lã, Sónia? No verão também faz sentido? Sim, há lá para além de ser impermeável, é termorreguladora. Pronto, esta lá, se calhar, em tempos muito quentes, há calções, ok, esta é calças. Mas ela é Certo. termorreguladora e há las mais finas e las mais grossas. E podemos usar perfeitamente no verão. E se eu me puser a falar de lãs, não saímos daqui, que eu adoro lãs. Por exemplo, os bodies, para aquelas constipações deles ficarem sempre suados, agora no verão a correr, com as t-shirts e assim, a lã resolve esses problemas. Porque a lã está sempre a absorver e evaporar, absorve e evapora. A Patrícia está a perguntar, e bem, que era isso que eu te ia perguntar a seguir, se as lãs têm algum tipo de tratamento. Tem, sim, senhor, não é nada de complicado, é uma questão de repor-nos à gordura natural das abelhas, que é a lanolina. Portanto, a cada X tempo, lanolizamos. E a cada quanto tempo, eu não posso dizer, porque depende da utilização. Eu, no meu caso, que usava quase sempre à noite, e durante o dia eu usava só o fim de semana, que a meu filho ia à creche. E para elas é um bocado complicada a logística das lãs, mas pronto, é uma questão de lavar a cada 4 ou 6 semanas, depende da utilização, ok? Não tem de ser lavadas sempre, a lã autolimpa-se, portanto, viramos ao contrário, deixamos arejar entre utilizações e depois voltamos a usar. Basicamente é isso. Se tem cocô, aí sim, lavamos, né? Mas se é xixi, não temos de lavar sempre. E o cheiro? Não fica com cheiro? Não, não fica. A não ser que o cheiro do xixi do bebê seja muito forte, não fica com cheiro. Quando começa a cheirar, está na hora de lavar, basicamente. Olha, e a lanulização? É uma coisa muito complicada. Não. Há duas formas, vou falar da mais simples, que é lanolina líquida, e aquilo é um frasquinho, viramos aquilo para um copo de água a ferver, bastante quente, dissolvemos aquilo, fica uma água completamente branca e depois colocamos a capa de molho só com água suficiente para tapar. Portanto, se eu tenho isto assim, né? Coloco água suficiente para tapar com a mistura e deixamos ficar uns 20 ou 30 minutos. Depois tiramos com uma toalha, fazemos isto, não é? Temos aqui uma toalha, esprememos, deixamos secar e já está. E para lavar, basicamente é só massajamos de um lado, massajamos do outro e depois lanolizamos. Portanto, Então, primeiro lavamos e depois lanolizamos e deixamos secar. a E há cada marcas. lavagem tem que ser lanulizada, é isso?
Não, nem sempre. Eu, como lavava muito espaçadamente e o meu filho fazia muito xixi, tinha de o fazer. Mas nem sempre é preciso. Por exemplo, podes lavar a cada 2 semanas e só repor a lanolina a cada 4. É conforme vais precisando. Ok? A acidez do próprio xixi come literalmente a lanolina. Ok. Por baixo dessas capas usas as fraldas habituais, portanto, as fraldas de contorno ou. Sim, portanto, esta não vai caber que esta é pequena, acho eu. Pronto. Tenho esta fralda, não é? Tenho o meu bebê e isto fica lá dentro. Assim. Já está. E não escorre nada pelas pernas abaixo. Ok? Não escorre. Fica tudo contido no sítio certo. Que é uma das dúvidas que os pais têm. É que se vai ficar tudo a escorrer. Mas não, não fica. Fica tudo contido no sítio certo. Será que há mais dúvidas? Pronto. Sónia, tu estás disponível quase sempre online, não é? Estás quase Sim, sempre online. Através da tua página Amigo, ou sim. aqui no Instagram ou no Facebook. Certo. Tu também tiras qualquer tipo, na altura, não é? Agora também acho que sim. Tiras qualquer tipo de dúvida que os pais tenham, sobretudo os pais que não conhecem estes sistemas e que precisam daquelas luzinhas, não é? Que senão parece que entram mesmo num filme de terror, porque não percebem o que as pessoas dizem naqueles grupos de mães. Eu, pelo menos, sinto, às vezes, eu que conheço minimamente o mundo, às vezes sinto que estou num mundo paralelo. Portanto, a Sónia explica extremamente bem aquilo que, que é preciso. Como podem ver, a explicação foi bastante simples e coerente. Portanto, não, eu pelo menos fiquei sem dúvida. Se tivesse agora outro filho, usaria na mesma para elas reutilizarem. E iria comprar todas novamente. Agora, um, agora para fecharmos o direito, dizer que daqui a 2 semanas vamos ter outro direito, não com a Sónia, não é? A Sónia já foi a primeira convidada especial aqui do meu Instagram. Mas Obrigada. sim, mas sim, vamos ter um direito de baby wearing, ou seja, vamos também fazer mais ou menos a mesma coisa que fizemos aqui com as fraldas reutilizáveis, mas explicar os sistemas de baby wearing. E para fechar, Sónia, para Hum. fechar, assim, uns cinco razões que têm que fazer acreditar uma recém-mãe, um recém-pai e um bebê a usarem fraldas reutilizáveis. Assim, o chavão, para ficar aqui. Então, são mais ecológicas, são mais saudáveis, mais económicas, mais confortáveis para o bebê e mais práticas para a família. São as minhas 5. Depois disto, já está. Obrigada, Sónia, por este momentinho. Sei que roubaste um bocadinho de tempo à tua família, mas espero que este momento também ajude outras famílias que estejam à procura, sobretudo de alguma iluminação neste, neste mundo das fraldas reutilizáveis. A Diana está, portanto, a Patrícia, obrigada Patrícia por estar também aí desse lado. Também obrigada Ana Catarina, que da próxima não me perdoou se não me disser olá. E a Diana, que está quase convencida, estás a ver? Sónia, já convencemos Olha. quase uma grelha. A Tânia, beijinhos, Tânia, beijinhos a todos e espero por vocês daqui a 15 dias, ainda não sei bem o dia, mas depois anuncio. Daqui a 15 dias para o direto com o Baby Wearing, está bem? Tchau, Sónia. Obrigada. Até já. Tchau. Beijinho.